Olá, nessa aula eu vou dar continuidade ao nosso estudo de malwares, onde nós vamos tratar do assunto muito importante que são os antivírus, ou seja, o contra-ataque contra essa ameaça que tanto aflige o usuário, que são os vírus. Tá? Então, se você não assistiu a primeira parte dessa aula, a primeira parte está aqui, né, aqui no meu canal do YouTube. Assiste a primeira aula antes de assistir essa segunda parte da aula, porque com certeza você vai aproveitar muito melhor esse assunto. Então vamos lá. Então, antes de falar do antivírus, eu queria falar sobre algumas técnicas que são utilizadas pelos softwares antivírus. Então, a primeira coisa que um antivírus ele precisa fazer é a prevenção, ou seja, de alguma forma não permitir que o vírus entre no sistema. E como que ele vai fazer isso aí? Daqui a pouco eu vou explicar algumas técnicas que os antivírus eles vão trabalhar para evitar isso aí. Uma vez que um antivírus um vírus esteja presente num sistema, uma segunda coisa que o antivírus precisa fazer é a detecção do vírus, ou seja, verificar que realmente aquele sistema foi infectado com vírus. E olha, acredita em mim, isso aí nem sempre é muito fácil, porque o vírus ele sempre vai procurar se esconder, ocultar a sua presença no sistema. Uma vez identificado o vírus, né, a próxima etapa que o antivírus precisa fazer é identificar qual que é o vírus que infectou aquele sistema, seja um arquivo executável, um arquivo do Office, enfim, alguma parte daquele sistema computacional. E uma vez identificado o vírus, a última etapa é o que é? Remover todos os traços daquele vírus no programa contaminado, retornando ele para o seu estado original e ainda mais, né? Evitar que esse mesmo vírus possa se espalhar novamente e contaminar outros arquivos do sistema em questão. Bom, na aula passada nós vimos vários tipos de vírus que usam várias estratégias para contaminar sistemas. Então, da mesma forma que eu tenho várias estratégias utilizadas por vírus, eu também tenho várias estratégias que são utilizadas pelos softwares antivírus. Então, na verdade, existem 4 gerações de antivírus, né, que vai mostrar como que os antivírus eles foram evoluindo na sua tarefa de identificar e remover vírus. Então, vamos lá. Então, os primeiros antivírus, né, o que a gente chama dos antivírus de primeira geração, então eles não passavam de simples scanners. Então, o que esses antivírus faziam? Duas coisas, né? A primeira delas, ele fazia varria o sistema, né? Varria todos os arquivos do sistema, né? ou apenas os executáveis, ou todos os arquivos, dependendo da forma como esse antivírus for executado. E aí, o que ele vai buscar? Ele vai buscar o que a gente chama de assinatura de vírus já conhecidos. O que é essa assinatura do vírus já conhecido? Nós vimos na aula passada que todo antivírus ele tem um código, né? São linhas de comando, e exatamente esse código do vírus é que vai executar a ação maliciosa. Então, o que os antivírus tinham? Eles tinham anotados os códigos de vários tipos de vírus conhecidos. Então, o que ele fazia? Ele varria todos os arquivos do sistema em busca daquele código conhecido que a gente chama de assinatura de vírus. Uma vez detectado aquele código, ele identificava o vírus e removia os traços do vírus no sistema. Uma outra estratégia que os primeiros antivírus usavam é a busca da alteração do tamanho de arquivos executáveis no sistema. Então, o que ele fazia? Num primeiro momento, ele registrava o tamanho de todos os executáveis do sistema e a cada vez que o antivírus ele era executado, ele verificava se aquele executável aumentou de tamanho. Se ele aumentou de tamanho, é provável que ele tenha sido contaminado por algum vírus, né?
Mas qual que é o problema dessas duas estratégias, né? O que os antivírus trabalharam para evitar que eles possam ser detectados e identificados no sistema? Ora, essa questão da assinatura, nós vimos lá atrás que foram desenvolvidos dois tipos de vírus que evitavam a detecção pela sua assinatura, que são os vírus polimórficos e os vírus metamórficos, né? Vocês estão lembrados que o polimórfico é aquele vírus que a cada infecção ele se autocriptografa, ou seja, dificultando a sua detecção pela sua assinatura, e os metamórficos são aqueles em que ele reescreve completamente o seu código, e aí não preciso nem dizer que a sua assinatura, né, fica muito mais difícil de ser detectada. E uma outra estratégia que os vírus começaram a adotar, que nós também já vimos na aula passada, se você ainda não assistiu, ela está aqui no meu canal do YouTube, que são os vírus de compressão, né? Então, o que eram os vírus de compressão? Ele comprimia o arquivo infectado de tal forma que o arquivo não infectado e o arquivo infectado tinham o mesmo tamanho. Por quê? Que ele fazia isso aí justamente para driblar essa primeira geração dos antivírus. Mas aí o que os antivírus fizeram? Cresceram, se desenvolveram e começaram a adotar outras técnicas, né? Então, o que a segunda geração dos antivírus começaram a fazer? Começaram a trabalhar com regras de heurísticas na detecção de vírus. Então, o que seriam essas regras de heurísticas? Olha, por exemplo, ele poderia procurar fragmentos de códigos, não necessariamente o código completo do vírus, mas fragmentos de códigos que normalmente estão associados a vírus conhecidos. E a partir do momento que ele encontra, não precisa ser o código inteiro, mas partes do código em algum executável, ele dispara o alerta e aí identifica e remove o vírus. Uma outra técnica, né, que normalmente pode ser utilizada é o que a gente chama da verificação de integridade. O que é a verificação de integridade? Nós já vimos lá no começo do nosso curso, né, o que é integridade, que seria o seguinte: a capacidade de detectar alterações em um dado arquivo, né? Isso pode ser feito por funções de hash, pode ser feito através de código de autenticação de mensagens, mas pode ser feito por uma estratégia mais simples, que é a soma de verificação. Então, normalmente, o que essa verificação de integridade ela vai verificar? Ela vai tentar detectar alterações num executável. Então, normalmente, o que acontece? Toda vez que o antivírus ele verifica alguma alteração, por exemplo, na soma de verificação, ele dispara um alerta, porque um arquivo executável que tenha sido alterado provavelmente é um indício de contaminação de vírus. Uma terceira geração de antivírus vai trabalhar com técnicas ainda mais avançadas na sua detecção, que é o que a gente chama de interceptação de atividades. O que seria isso aí? Né? Então, normalmente, a ideia é você trabalhar com a detecção de vírus residentes em memória, que, né, nós vimos lá que essa é uma das categorias de vírus muito importante, que traz muitos problemas, e também por vírus metamórficos. Né? Então, o que era o metamórfico? É aquele vírus que ele detecta. O metamórfico é aquele vírus em que ele reescreve totalmente o seu código, mas a ação danosa ela é sempre a mesma. Então, essa terceira geração, o que ela vai tentar detectar? Comportamentos potencialmente maliciosos no sistema. Né? Então, dessa forma, sempre que alguma ação maliciosa for executada no sistema, ele bloqueia aquele arquivo, dispara um alarme, tenta identificar qual que é o vírus em questão e remove. Essa questão de interceptação de atividade, gente, é assim, ó. Quando a gente fala que ele vai detectar ações potencialmente maliciosas, não necessariamente é um vírus. Eu vou contar um caso que aconteceu, inclusive, comigo, né? Eu dando aula de programação de computadores na PUC Goiás,
E lá na PUC Goiás nós temos, né, um antivírus que executa em redes e que trabalha justamente com essa estratégia. Então, o que eu estava ensinando para os alunos? Né? Então, eu estava ensinando programação de computadores, então os alunos eles escreviam um programa e a partir do código do programa escrito, né, o software que a gente usa lá era o DevC++, e na hora que o aluno ele clicava lá para compilar o programa, o que o DevC++ faz? Ele ia lá e verificava se tinha algum erro, não havendo nenhum erro no programa, ele criava um executável. E aí o que o antivírus lá da instituição detectou? Que o fato de um software que está criando outros executáveis era uma ação maliciosa, e aí o que acontece? Bloqueava a criação do executável. Então, quem que fazia isso? O antivírus. Nessa situação, será que existia um vírus? Não, não existia um vírus. Na verdade, existia uma ação potencialmente maliciosa. Mas por que ele detectava? Porque essa ação de criar um executável dentro do sistema é considerada uma ação potencialmente perigosa e aí ele bloqueava. Então, essa questão da terceira geração, que é a interceptação de atividades maliciosas, uma situação que muitas vezes vai acontecer, o que a gente chama de falsos positivos. O que é um falso positivo? É uma ação potencialmente maliciosa, mas que na verdade não existe. Mas, felizmente, né, os antivírus também têm a possibilidade de você acrescentar exceções à regra, que foi o que nós fizemos lá no sistema, e a partir dali nós não tivemos mais esse problema de bloqueio no ato do DevC++, né, que é um compilador C++, de criar um executável no sistema. Tá? Então, esse daí é a terceira geração de antivírus, e o objetivo era justamente trabalhar com a detecção de vírus residentes em memória e vírus metamórficos. O que seria uma quarta geração dos antivírus, que é o que nós temos exatamente hoje pela grande maioria dos antivírus no mercado? Então, na verdade, não é apenas um software antivírus, na verdade é um conjunto de pacotes, de estratégias que trabalham em conjunto para garantir que um sistema possa trabalhar de forma segura. Então, ele vai trabalhar com a detecção de vírus, de spyware, eventualmente sites maliciosos, né? Então, muitas vezes, quando se tenta acessar um site que está em HTTPS, mas que o certificado daquele site está vencido, geralmente existe uma notificação, ou então, algumas vezes, quando o usuário ele tenta acessar algum site que o próprio antivírus, né, que também monitora a navegação de internet, ele perceba que aquilo ali é um conteúdo malicioso, ele te dá um alerta. Então, na verdade, ele vai tomar uma série de medidas para quê? Para evitar a contaminação e que, se houver a contaminação, que ela possa ser detectada e removida o mais rápido possível. Uma das técnicas mais avançadas, né, que os antivírus atuais utilizam é essa técnica aqui que nós chamamos de decriptografia genérica, essa sigla aqui GD, que é a sigla do termo em inglês. E o que essa técnica está buscando descobrir? A detecção de vírus polimórficos. Né? Então, nós vimos lá atrás que o vírus polimórfico ele se caracteriza pelo fato dele se autocriptografar a cada nova infecção. E para que ele faz isso? Para evitar que ele seja detectado através da sua assinatura. E aí, o que essa técnica ela vai fazer? Ela vai se utilizar de um emulador de CPU para criar uma máquina virtual. E aí, toda vez que o antivírus ele é executado, o que ele vai fazer? Ele cria essa máquina virtual, onde ele emula uma CPU, e aí todos os programas que estão no sistema, eles são executados dentro dessa máquina virtual, que é um ambiente protegido. Ora, nós vimos lá atrás que toda vez que um arquivo executável que esteja contaminado, ele seja executado,
qual que é o primeiro código que é executado? O código do vírus. Só que é o seguinte, se o vírus ele estiver criptografado, ora, para ele se executar, a primeira coisa que ele precisa fazer é se decriptografar. Então, a partir do momento que ele vai decriptografar o seu código para ser executado, aí o seu código ele fica exposto e o antivírus ele consegue detectá-lo através da sua assinatura, porque agora o código foi descriptografado, tá? Então, só que isso aí normalmente ele é feito no emulador, numa máquina virtual que é um ambiente protegido. Por isso mesmo que o seguinte, o antivírus que usam essa técnica, né, atualmente praticamente todos, né, ele vai precisar trabalhar com alguns elementos, né, que seria o quê? Um emulador de CPU, né, que é ele que vai executar todos os executáveis do sistema, mas no ambiente protegido. É necessário você ter um scanner, né, que é uma técnica que nós vimos lá da primeira geração dos antivírus, para quê? Para buscar a assinatura de vírus conhecidos, né? Então, a partir do momento que o vírus ele se decriptografa, essa assinatura ela fica exposta. E um módulo de controle da emulação que vai justamente controlar a execução do código, tá? Então, normalmente, como que vai funcionar isso aí? Ó? Então, o emulador, ele começa interpretando as instruções do código de destino, ou seja, do código do programa que ele está tentando verificar se há ou não um vírus. Aí, assim que o código decriptografa a rotina do vírus, aí ele é exposto, interpretado, identificado e aí o antivírus ele tem condição de removê-los. De tempos em tempos, o modo de controle ele vai interromper a interpretação para varrer o código de destino, buscando assinaturas de outros vírus, né, que nós vimos lá atrás, que um vírus ele pode estar no início, no meio ou no final do código. E, obviamente, o seguinte, pelo fato dessa técnica ela executar no ambiente de máquina virtual, a interpretação desse código ele não pode causar nenhum dano no computador real, ou seja, esse simulador ele deve ser um ambiente totalmente protegido e isolado do sistema real em questão. Então, essa daí é uma técnica que é muito utilizada pelos antivírus atuais, né? Obviamente, a execução de uma máquina virtual durante a varredura do sistema, isso vai consumir muito recurso de processamento. Muitos de vocês já devem ter percebido isso, que quando você pede para o antivírus varrer o sistema, o computador ele fica um pouquinho mais lento, né? E a gente percebeu isso aí nos antivírus desenvolvidos nos últimos anos. E por que ele fica mais lento? Porque ele está trabalhando bastante, né? Então, ele criou uma máquina virtual, um ambiente protegido, onde ali ele executa todos os executáveis do sistema na busca de vírus polimórficos. Uma outra técnica avançada é o que a gente chama de sistema digital imune. O que seria isso aí? Então, quem desenvolveu essa técnica foi a IBM. E a ideia o que é? Você buscar a identificação de vírus utilizando justamente a internet. Tá? Então, em vez dessa detecção ela ser feita isolada de forma localmente, você integra o usuário ao desenvolvedor do antivírus e eu vou explicar direitinho como é que funciona isso aí. Né? Então, normalmente ele vai trabalhar com essas etapas aqui, ó. Então, imagina aqui uma rede privada, né? Então, nesse caso aqui, perceba que é um antivírus utilizado em rede. Por quê? Porque aqui, normalmente, aqui eu tenho uma máquina administrativa, que é onde realmente o antivírus está instalado, mas aqui ele está sendo executado em rede, uma versão corporativa. E aqui eu tenho várias máquinas clientes nessa organização. Essa aqui é que a máquina em questão, né? Ela foi infectada com vírus,
Mas esse, vamos supor que é o seguinte, é um vírus que ainda não é conhecido, né? Então, talvez ele tenha identificado esse vírus pela a sua ação maliciosa e não necessariamente pela sua assinatura. Então, o que precisa ser feito? Precisa identificar que vírus é esse, desenvolver o que a gente fala é a vacina, né, que é a rotina para a remoção do vírus e evitar que ele cause danos em outras máquinas. Então, qual que é o fluxo da informação aqui, ó? Então, aqui, eu tenho né, foi detectado alguma ameaça potencialmente maliciosa. Esse arquivo que está contaminado com alguma ameaça potencialmente maliciosa, ela é enviado para a máquina administrativa, normalmente isso vai acontecer em algum servidor. Esse servidor, ele está conectado à internet, né? Então, o que ele faz? Ele envia o arquivo que está contaminado com algum vírus para uma máquina de análise de vírus, normalmente, onde que é isso aí? No próprio desenvolvedor do antivírus. E o que o desenvolvedor do antivírus vai fazer? Ora, ele vai levar esse arquivo contaminado a uma máquina com alto poder computacional e ele vai executar exatamente essas ações aqui, ó. Ele vai analisar o comportamento e a estrutura do vírus, vai buscar a assinatura desse vírus, ou seja, qual que é o código desse vírus que contaminou o arquivo em questão, e desenvolve o que a gente fala é a vacina, ou seja, as instruções, né, para justamente remover essa ameaça do sistema. E o que ele faz com essa instrução para remover a ameaça do sistema? Envia para a máquina administrativa da organização que enviou o arquivo contaminado, que irá distribuir essa vacina para a máquina infectada e para as demais máquinas que estão na rede dessa empresa. E para quem mais que ele vai distribuir essa vacina? Para outras redes privadas que se utilizam desse mesmo antivírus, ou até mesmo para usuários individuais, ou seja, usuários domésticos que também fazem uso desse mesmo antivírus. Então, o que seria essa distribuição da vacina? Então, é isso que a gente normalmente costuma ver nos nossos sistemas, que periodicamente nós percebemos que os antivírus fazem atualização da lista de vírus e da vacina adequada para a remoção do vírus do sistema. Então, perceba que aí essa é uma solução que está fazendo uso do quê? Da rede, né? Tanto para detecção quanto para o combate do vírus, tanto da rede local quanto da própria internet. Né? Então, aqui eu tenho em resumo a lista das etapas que realmente ele vai executar. Então, numa etapa 1, né, o programa de monitoração em cada PC usa uma variedade de heurísticas para deduzir que um vírus pode estar presente, né? Então, seria uma ação maliciosa. Envia esse arquivo potencialmente contaminado para a máquina administrativa, que criptografa a amostra e envia para a máquina central, né, que é lá no desenvolvedor do vírus. A máquina central cria um ambiente em que o vírus possa ser executado com segurança, que é aquela emulação que a gente acabou de explicar, e produz uma instrução para remover o vírus, que é a vacina. Essa instrução ela é enviada para a máquina administrativa em questão, repassada para a máquina infectada e para os demais máquinas clientes da empresa e também para os assinantes desse vírus em todo o planeta, para que aquela ameaça que surgiu em uma organização não possa contaminar outras organizações. Tá? Então, tá aí o que a gente chama de sistema digital imune, uma estratégia desenvolvida pela IBM, mas que atualmente todos os antivírus conhecidos fazem uso dela. O que um software de bloqueio de comportamento? Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai também, é uma estratégia que ela é utilizada para
o caso dos vírus metamórficos, né? Então, que seria o seguinte, ele é um software, né, que ele vai funcionar integrado ao sistema operacional, monitorando comportamentos maliciosos e bloqueando eles antes que possa afetar um sistema. Um exemplo disso aí foi aquele que eu citei há pouco, né, o caso do antivírus lá na instituição onde eu dou aula, que bloqueou o Dev C++, que é um compilador, na hora que ele iria criar um executável e gravar ele no sistema. Né? Então, o que seria um comportamento considerado potencialmente malicioso? Tentativas de abrir, visualizar, excluir ou modificar arquivos, tentativa de formatação de unidade de disco e outras operações de disco que não podem ser desfeitas, modificação da lógica de arquivos executáveis ou de macros, né? Ou criação de executáveis, que foi o que aconteceu comigo, que nem sempre são comportamentos talvez maliciosos ou não, mas a ideia é bloquear e, se for o caso, o próprio usuário do antivírus cria uma exceção para aquela situação que ele tem certeza que de fato não é maliciosa. Então, está aí o que a gente chama de software de bloqueio de comportamento. Né? Aqui outros comportamentos, né? Modificações de configurações críticas no sistema, por exemplo, configuração de setores de inicialização, criação de scripts de e-mail e clientes de mensagens instantâneas para evitar enviar conteúdo executável, e inicialização de comunicações e rede. Então, assim, tem uma série de comportamentos que são considerados maliciosos que, obviamente, o antivírus, né, de quarta geração, ele vai detectar e bloquear. Gente, então, sobre antivírus, é isso que eu queria falar, né? Então, eu queria tratar agora de um assunto, né, que são outros tipos de programas maliciosos, né? Então, esse conteúdo ele foi extraído desse documento aqui, que é a cartilha de segurança, né, para a internet, a versão 4.0, né? Então, essa cartilha ela fala de várias recomendações de segurança, vários malwares, né? Alguns deles, inclusive, nós já tratamos aqui atrás, mas eu queria citar outros malwares que essa cartilha cita, que também pode acontecer e que também, vamos dizer o seguinte, são importantes, às vezes perturba a vida do usuário, né? Então, vamos falar de alguns outros tipos de malware. O primeiro deles é o que a gente chama de adware, né? Então, o que é um adware? É um advertising software. Então, na verdade, não é o dano, na verdade, ele não danifica o seu sistema, nem sempre ele danifica, mas muitas vezes ele provoca um incômodo no usuário, né? Então, por quê? Porque geralmente é um software que foi programado para apresentar propaganda no seu navegador de internet ou algum outro programa instalado no seu computador, né? Então, isso é um dano exatamente ao sistema? Não necessariamente, né? Hoje, a gente navegando na internet, a gente vê muita propaganda, né? Do Google Ads, do Facebook Ads, né? Que são propagandas que são mostradas do Facebook Ads no próprio Facebook ou no Instagram. Do Google Ads, normalmente, os sites que a gente navega na internet. Mas, assim, vamos dizer o seguinte, isso é considerado um incômodo, porque, de certa forma, é uma quebra de privacidade do usuário, né? Então, essa figura, eu extraí ela de um livro de segurança, que ela retrata exatamente isso aqui, ó. Né? Normalmente, quando você está navegando na internet, né, aparece a figura do tal do adware, né? Que muitas vezes o que ele faz? Ele causa um incômodo ao usuário, né? Tem muitos sites, né, que a gente vê por aí que tem uma presença tão grande de propagandas te oferecendo oferta de produtos para você comprar que muitas vezes acaba ocupando, né, dependendo da situação, até metade do site. Né, eu mesma, né, eu já passei por essa situação. Você entra num site, né, você quer ler notícias e percebe que mais da metade do conteúdo que está na tela é propaganda de ofertas de produtos, então isso realmente perturba, né? E tem como eu evitar uma situação dessa?
Olha, no meu caso, eu deixo de visitar aquele site de notícia e vou buscar me informar em outro site que não tem uma quantidade tão grande de propagandas. Né? Então, esse daí, vamos dizer o seguinte, é algo que incomoda, mas faz parte do uso atual da internet. Um outro tipo de malware é o que a gente chama dos spywares. Aí, nesse caso aqui, já não é mais apenas o incômodo. Aí, realmente, ele acaba causando algum dano. O que um spyware vai tentar fazer? Como o próprio nome diz, ele é um software espião. Né? Então, o que ele vai tentar fazer? Monitorar um sistema ou alguém que está navegando na internet em busca de quê? De alguma informação privilegiada. Os adware de geral pode ser considerado um tipo de spyware? Pode, por quê? Porque o que ele está fazendo? Ele está monitorando os hábitos de navegação daquele usuário. Então, por exemplo, se você entra num determinado site na internet, né, e busca vamos supor o seguinte, entra num site de e-commerce para ver alguma roupa, talvez você não compre aquela roupa ou não, mas você vai passar, após esse dia, um bom tempo vendo muitas propagandas de lojas de roupas por conta daquela situação do site que você visitou, que foi lá e monitorou um hábito seu de navegação na internet. Né? Então, de certa forma, um adware é um tipo de spyware. Mas existem spywares, né, que normalmente o objetivo realmente é o roubo de informações de fato. Né? Aquela informação, muitas vezes uma informação preciosa do usuário, por exemplo, uma senha do banco, uma senha de um cartão de crédito, os documentos da pessoa, e aí realmente o dano de fato ele pode acontecer. Né? Então, e normalmente, onde que se busca spywares? Geralmente, ou em sites não confiáveis na internet, em celulares, em aplicativos que você instala, né? E você inocentemente instala um aplicativo para alguma finalidade, geralmente aplicativos gratuitos, mas o que talvez você não saiba que aquele aplicativo aparentemente inocente que você instalou, ele está varrendo o seu computador ou o seu celular em busca de alguma informação preciosa para enviar para o autor do software. Né? Então, esse daí é o que a gente chama do spyware. Né? Recentemente, teve até um caso muito conhecido, saiu até na imprensa especializada na área de tecnologia. Foi um caso de um aplicativo de celular, né, que muitas pessoas usam, que é o CAN Scanner. O que é o CAN Scanner? É um scanner para celular. Né? Eu mesmo, eu tinha ele instalado no meu celular, até o dia que saiu a notícia em sites especializados na área de TI, que dizia que o CAN Scanner, na verdade, tinha um código malicioso no seu interior que espionava informações do seu celular e enviava para o desenvolvedor. Que tipo de informação era essa? Né? O site não disse, mas né, eu imediatamente desinstalei o aplicativo do meu celular, porque obviamente eu não quero um aplicativo instalado que na prática é um spyware. Né? Então, esse daí é o caso do spyware. Ele pode ser tanto na parte de softwares que você instala, de origem duvidosa, ou até mesmo em sites que você navega. Né? Alguns exemplos de spywares, né? O que acontece, gente? O spyware nem sempre ele tem uso malicioso. Olha só a situação de um uso legítimo que uma empresa ela pode fazer uso de um spyware. Então, o que ela pode fazer? Ela pode instalar um software spyware para quê? Para monitorar os hábitos de uso dos recursos de TI da empresa, dos seus funcionários. Gente, uma empresa pode fazer isso? Pode, desde que o usuário tenha ciência, né? Porque quando uma empresa ela está espionando os hábitos de uso dos recursos de TI da empresa, na verdade, ela está praticando uma quebra de privacidade.
Mas ela pode fazer? Pode, desde que esteja previsto em contrato ou termo de uso dos recursos computacionais da empresa. Onde que tem esses termos de uso dos recursos computacionais da empresa? Na política de segurança da empresa. Então, se constar da política de segurança e a empresa comprovadamente comunicar e pegar ciência do funcionário da sua política de segurança, ela pode sim. Pode porque o recurso computacional, né, no caso o computador, o acesso à internet, é da empresa. E o funcionário ele deve utilizar aquele recurso para propósitos da empresa e não para outros propósitos que não sejam relacionados à atividade fim da empresa onde ele trabalha. Mas isso aí é muito complicado, a empresa ela pode fazer isso aí desde que o usuário comprovadamente tenha ciência. O que é o comprovadamente? É por escrito. Tá? Caso contrário, a empresa está incorrendo num crime de quebra de privacidade. Já houve aqui no Brasil processos judiciais que o funcionário entrou contra a empresa por quebra de privacidade e como a empresa não tomou as devidas medidas legais, a empresa perdeu o processo. Acredite se quiser. Uma outra situação, né, por exemplo, um usuário, né, qualquer usuário de computação, né, ele pode instalar um programa spyware no seu próprio computador ou no seu próprio celular para verificar se alguém, né, está utilizando o seu computador de modo abusivo ou não autorizado. Né? Então, são os famosos programinhas espiões, né, se o celular é meu, né, e o direito de uso daquele celular é meu, e eu estou desconfiada que alguém utilizou o meu aparelho celular de forma indevida, eu posso detectar através de um programinha espião. Então, esses são exemplos de uso legítimo do spyware. O que seria um uso malicioso do spyware? Por exemplo, monitoramento de URLs acessadas na internet. Então, dependendo da situação, isso pode ser considerado malicioso. Uma empresa que monitora tudo que o seu funcionário acessa na internet é considerado malicioso? Depende. Se ela comunicou ao usuário que está fazendo isso, o usuário ele deu termo de ciência por escrito, que ele tem conhecimento disso aí não é malicioso. Mas se não for, é considerado pela legislação brasileira como abuso. Alteração da página inicial apresentada pelo navegador, né? Eu duvido que aqui ninguém nunca tenha passado por essa situação, né? Você instala algum aplicativo que você baixou na internet e ele de presente ele altera a página inicial do seu navegador e às vezes ele pergunta, ou alguns nem perguntam, varredura dos arquivos armazenados no seu HD, né? Também é considerado uma espionagem. Monitoramento e captura de informações inseridas, como por exemplo, em programas de mensagens instantâneas, também é considerado um spyware. Instalação de outros programas espiões, né, também é. Instalação de keyloggers ou então de screenloggers. O que é o keylogger e o screenlogger? Eles são programas que monitoram tudo que é digitado no teclado e salva e envia para o autor do spyware, e isso pode ser feito através também da gravação de telas. Né? Então, esse aqui, ó, esses dois talvez sejam um dos mais perigosos, né? Porque obviamente ele está em busca do quê? De provavelmente senha de banco ou senha de cartão de crédito. Né? Então, isso aí é considerado um spyware e não há nenhuma dúvida que é um uso 100% malicioso. Um outro tipo de malware é o que a gente chama de bots. O que são bots? Né? Bots são robôs. Né? Então ele é semelhante ao worm. Por quê? Porque ele se propaga pela rede, mas a grande diferença do bot em relação ao worm é que o bot ele é um robozinho que ele tem um mecanismo de comunicação com o autor do bot. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai... Por que chama robô? Porque ele é instalado no seu sistema e permite que alguém externamente ao seu sistema, ou seja, alguém que está em outra localidade, talvez até do mundo inteiro, possa controlar
o seu sistema de forma remota. E como que ele vai fazer isso aí? Então, a primeira coisa que ele faz, ele cria um serviçozinho de IRC. O que é o IRC? Um dos primeiros serviços de chat que a gente viu na internet. Então, assim, ele não consome muito recurso computacional, as mensagens são mensagens de texto. Então, ele cria um canalzinho de IRC. E aí, o que acontece? Deixa esse canal aberto, né? Deixa uma porta de comunicação aberta e aí ele fica aguardando que o invasor possa enviar algum comando através desse canalzinho de IRC para a máquina contaminada. Que tipo de instrução que pode ser? Por exemplo, pode ser uma instrução para aquele computador ele participe de um ataque de negação de serviço, né? Então, ele vai fazer com que aquele sistema que esteja infectado, ele atue como um zumbi, né? Que nós já vimos isso aí em aulas anteriores, né? Sobre ataques de negação de serviço. O que mais que um bot pode fazer? Furtar dados, né, do sistema onde ele está executado e enviar para o invasor. Enviar e-mails de phishing, né? Phishing também é um tipo de ataques, né, que busca descobrir informações de outras pessoas, né, através de engenharia social. O envio de spams, né, que são envio de e-mails em massa para outras pessoas, então pode fazer um monte de coisas, né? Então, a grande característica do bot é que ele é um programa que ele fica instalado no sistema, aguardando a instrução remota do atacante, autor desse bot, né? E o que são os botnets, né? Então, net é uma palavra do inglês que significa rede. Então, os botnets, na verdade, são redes de bots. É quando você tem uma grande quantidade de bots que estão instalados em vários sistemas, né, espalhados, né, por todo o planeta. E o objetivo dessas redes de bots é justamente aumentar a potência de um ataque. Então, normalmente, quando se tem os ataques de negação de serviço distribuído, nós já vimos em aulas anteriores que existe a participação de várias máquinas que vão trabalhar como zumbis, através e a comunicação dos zumbis com o atacante ela é feita através dos botnets. O que é o rootkit? Né? Então, o termo root aqui, ele está associado à permissão de superusuário num sistema. E o kit, ele está associado à palavra seguinte, que na verdade é um conjunto de ferramentas. Então, o que é um rootkit? Ele é um conjunto de ferramentas, então, na verdade, ele não é um software, né? Ele é um conjunto de softwares que trabalham de forma em conjunto com qual propósito? Se apropriar da permissão de administrador em um sistema e o que mais? Apagar os rastros da ação maliciosa. Então, na verdade, ele é muito utilizado para quê? Para manter esse acesso privilegiado que foi obtido de forma escondida. E como que ele vai fazer isso aí? Tem várias formas dele fazer isso aí. Muitas vezes ele vai utilizar um escaneamento de portas, ele pode utilizar algumas portas que já estão sendo utilizadas pelo sistema. Ele pode acessar os arquivos de log, para quê? Para apagar os registros daquela ação maliciosa que foi feita. Então, ele vai trabalhar são várias ferramentas que vai tomar uma série de medidas para obter esse objetivo aí, o acesso de root e também manter esse acesso privilegiado e toda essa ação decorrente dessa invasão de forma escondida dos donos. E o que faz parte de um rootkit? Então, assim, aqui tem uma lista de alguns elementos que normalmente você vai encontrar no rootkit, né? Então, o primeiro elemento que é obrigatório em todos os rootkits, que seria um ou mais softwares que tem como objetivo esconder a presença da invasão ou da ação maliciosa que o invasor
efetuou no sistema, né? Então, uma das coisas que ele pode fazer é essa que está aqui, ó, remoção de evidências da ação maliciosa nos arquivos de log do sistema operacional. Então, isso aí, todo e qualquer rootkit, ele precisa ter um software para apagar os rastros. Um outro software, né, que pode estar presente num rootkit é o que a gente chama de backdoor. O que é o backdoor? Né? Então, já foi visto em aulas anteriores. Então, o backdoor, né, na verdade, o que é um acesso secreto? Né? Então, normalmente, o rootkit ele vai buscar algum acesso secreto ou criar algum acesso secreto para invasão do sistema e também manter aquele acesso secreto para que possa, né, ter futuros acessos do invasor àquele sistema. Então, esse é um elemento que também está presente na grande maioria dos rootkits. Um rootkit ele pode conter um sniffer, né? O que é o sniffer? Também já foi dito em aulas anteriores, mas na verdade é o seguinte, ele é um software que ele vai monitorar tudo que está sendo trafegado na rede e capturar de tal forma fazer uso daquela informação que está sendo passada em rede para fins maliciosos. Então, um rootkit pode incluir um sniffer, pode excluir um scanner de portas, né? Então, também o scanner já foi dito também em aulas anteriores. Então, na prática, o que seria isso aí? Seria um software para poder mapear informações preciosas do sistema alvo do ataque, como, por exemplo, o endereço IP, os endereços MACs, o sistema operacional em uso, portas da camada de transporte que estão em uso e outras informações preciosas que podem ser utilizadas para facilitar a invasão e pode incluir também qualquer outro tipo de malwares, por exemplo, um cavalo de Troia, um keylogger, uma ferramenta de ataque de negação de serviço ou qualquer outro tipo de malware que tenha o propósito de causar algum dano no sistema após a sua invasão. Gente, então é isso aí, né? Então, com isso, eu encerro essa aula em cima dos malwares, né? Nós estamos vendo que, na verdade, é muita coisa, né? Eu conheço muita gente que acha que malware é apenas vírus e, na verdade, não se trata apenas disso. Tem muita coisa, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E na próxima semana eu vou postar um outro assunto relacionado à segurança, e aí onde eu vou falar de autenticação do usuário no sistema. Então, para você que chegou aqui até o final dessa aula, o meu muito obrigada e até a próxima.